Bom, olá pessoal. Continuando a modelagem da edificação no Revit, chegou o momento então que nós podemos já modelar as paredes, tá? O seguinte, eu vou começar aqui com esse nível térreo, tá? O nível 1. E aí uma questão muito importante, construtiva, né? A modelagem da construção das paredes, ela vai depender do modo e da tecnologia construtiva envolvida. Se eu estou construindo paredes de alvenaria, esses elementos são construídos logo acima da laje bruta, da laje estrutural. Então ele vai ficar no nível 1 estrutural. Ora, se eu tenho paredes de drywall, por exemplo, comum, ou divisórias, né, paredes de divisórias, é comum que sejam feitas acima do piso acabado. Então, elas ficariam no nível arquitetônico, certo? Então, tem uma relação com a tecnologia construtiva muito importante, né? Como eu quero construir paredes de alvenaria, seja de blocos cerâmicos ou de concreto, vou fazer então no nível estrutural. Então, eu vim aqui no meu nível estrutural e eu vou aproveitar a minha base do, do AutoCAD e vou desenhar em cima. Para quem a visualização que estiver incomodando aqui com essas cores em cinza do concreto, pode alterar para a linha oculta, aquela que mais lhe convier. Eu gosto dessas cores consistentes aqui, tá? O seguinte, então eu vou vir aqui em parede, arquitetura, parede, e nesse template já tem algumas paredes. Eu chamei aqui, ó, parede de alvenaria de tijolo de 20 centímetros. Se eu não quisesse que fosse de 20 centímetros e não tivesse a opção aqui na lista, muito semelhante com o que a gente já está vendo em outras ferramentas do software. A gente vem aqui em editar tipo, vou criar, por exemplo, a de 25, duplicar, vou renomear aqui, ó, 25, e na estrutura editar, eu quero que tenha um núcleo de 19. 19 com 6 de cada lado, é isso aqui, ó. A gente está vendo isso aqui, tá? Ok. Então, eu já criei a de 25, tá? E essa de 25 que eu criei, ela vai aparecer agora na lista. No meu caso, eu quero a de 20. Então, algumas maneiras. Eu posso também reconhecer as linhas, assim como feito em outras ferramentas do software. E eu já peço, eu aponto para a parede, aponto para a linha e ele vai reconhecer. Outro ponto, esse aqui é muito importante, eu acabei não falando, né? Eu devia ter começado por essa fala, que é o nível, assim como a gente viu para a escada, restrição da base, nível 1 estrutural, e eu quero que vá até qual nível? Na verdade, a parede vai até o encontro com o elemento estrutural acima, né? Seja ele uma viga, seja um piso. Mas nunca acima disso. O que a gente vai fazer? Nós vamos deixar no nível estrutural acima. No nível estrutural, tá? Então, parede, no meu caso aqui, ó, até o nível 2 estrutural. Mas podemos questionar. Então a parede vai interceptar, vai ficar dentro dessa viga se tiver uma parede aqui. Sim, isso vai acontecer. Mas logo depois nós vamos usar, ou assim que possível, né? A gente tem que lembrar de usar a ferramenta de união. Vou fazer aqui só um pedacinho nessa parede aqui. Essa parede aqui, tá? Aqui, olha só, a parede está dentro da viga e indo até o nível estrutural 2, beleza? Tá indo até aqui. E aí, em algum momento, eu vou usar a ferramenta de união e selecionar a viga e a parede. Aí sim, a interseção foi feita e esses quantitativos e o desenho foram devidamente ajustados, beleza? É isso que a gente vai fazer depois.
Nesse caso aqui, inclusive, a parede é AT de 25 mesmo. 25. Beleza. Algumas ferramentas úteis e recursos úteis aqui na modelagem das paredes. É o seguinte, escolhi aqui a parede, eu tenho essas várias opções geométricas, e eu tenho também é, o ponto de referência. No caso aqui, é a linha central da parede, é o eixo da parede. Mas eu poderia, por exemplo, escolher a face de acabamento externa, que é o que eu tenho de linha magenta do meu AutoCAD, do meu DWG. Então, vou marcar aqui ou interna ou externa, marcar aqui externa, e eu clico aqui em um ponto, olha só, como que a parede já vai, não a partir do seu eixo, mas a partir do cantinho aqui. Vou até alterar aqui para 25. Então, olha só como que fica prático fazer isso aqui assim. Vem até aqui, depois vem até aqui. Repare que esse ajuste ele já até fez ali, né? Eu posso puxar, ou eu posso usar também aquela ferramenta de aparar e estender, né? O TR. Eu vou aqui, ó, parede, aqui, opa, aqui assim. Agora, modificar, parar e estender, esse com esse, beleza? Reparem que aqui ó, a parede está dentro, olha a achura da parede, ela está dentro do pilar, também vai ser necessário usar a ferramenta de união depois. E assim sucessivamente. Uma questão importante aqui quando a gente deixa que o ponto de referência seja a borda, reparem que inclusive os pontinhos de edição, eles vieram para a borda. Se eu altero a espessura da parede aqui durante o projeto, 3 para 20. Reparem que ele alterou em função desse ponto. Então, eu particularmente não gosto muito de deixar assim. Eu prefiro deixar as paredes sempre é, definidas pelo eixo. Mas uma maneira prática de fazer isso é o seguinte: depois que eu modelei tudo, eu seleciono, vou com o botão direito em uma parede, selecionar todas as instâncias no projeto, selecionei todas as paredes e aqui em restrição de localização, eu coloco que eu quero linha central da parede. Pronto, agora todas foram editadas para o centro e se eu editar o eixo, repare que é a partir do eixo. Isso é bem, eu acho muito mais interessante, tá? Poderia ser dessa maneira, e se eu tivesse paredes de outras espessuras, se eu tivesse aqui uma parede de 20, aqui, por exemplo, e aí eu quisesse usar aquele comando que eu fiz, olha, ficou até errado aqui. Deixa eu fazer de novo. Parede, aqui, beleza. Então eu tenho essa parede aqui que é mais estreita um pouquinho. Se eu viesse aqui com esse comando, selecionar todas as instâncias no projeto, ele vai selecionar somente as de 25, não vai selecionar as de 20. Mas eu queria selecionar todas as paredes. Um recurso que a gente pode fazer é o seguinte: seleciona aqui vem aqui, seleciona a parede e aqui embaixo, nesse, nesse botãozinho que parece um óculos, a gente vem aqui ó, em isolar categoria. Pronto. Agora sim eu consigo selecionar todas tranquilamente, porque só as paredes estão visíveis aqui, beleza? E aí eu faço essa seleção e coloco aqui linha central. Depois eu venho aqui no óculos de novo e reiniciar, ocultar o isolamento temporário. Aí volta ao que estava. Beleza? Esse processo é bastante interessante aqui na modelagem das paredes. Os outros recursos eu acho que a gente pode tratar em algum outro momento, que são um pouquinho mais avançados. Beleza? Então, é isso.